Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um momento de fé e reflexão. Eu me chamo Bruno e é uma alegria ter você conosco. Hoje vamos falar um pouquinho sobre um texto muito profundo do Evangelho de Lucas, o Dr. Lucas, que acompanhou o apóstolo Paulo nas viagens missionárias. Dr. Lucas, que escreveu Lucas, e também o livro de Atos dos Apóstolos, é que vai nos relatar com precisão esse episódio muito importante para a nossa edificação, fortalecimento na nossa fé com Deus e também para ponderarmos. É um assunto para refletirmos, é um assunto para aprendermos, para nortear a nossa vida ou para fortalecer a sua vida com Deus e te dar direção para glorificar a Deus. O Evangelho de Lucas, no seu capítulo 17, nos fala no seu versículo 11: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, Jesus passava pela divisa, pela fronteira entre Samaria e Galileia. Galileia ao norte, Samaria no meio e ao sul a Judéia. Então Jesus estava passando na fronteira entre a Galileia e Samaria, na divisa. E ali tinham conflitos, né? Porque os samaritanos, eles foram misturados em outras épocas, quando reis dominavam nações, lutavam entre povos, e quem ganhava administrava da maneira que bem entendesse, segundo os seus credos, seus modos, e Samaria foi tomada e várias pessoas foram colocadas dentro de Samaria. E aí houve a mistura daquele povo. Então, posteriormente, o povo judaico olhou o povo samaritano como uma mistura e não como irmãos. Inclusive, houve um clima tão tenso que Samaria rompeu de vez e construiu um local de adoração próprio. Os judeus manteram a orientação de estar em Jerusalém e os samaritanos, para não ir na Judéia, onde ficava o templo de Jerusalém, eles criaram ali no monte Ebal, Gerizim, salvo equívoco, Gerizim, isto, porque tinha dois montes, o Ebal, onde foi pronunciado as maldições, o Gerassim. Então, eles consideraram naquele monte, onde foi pronunciadas as bênçãos, um templo, local de adoração. Mas Deus não mandou que fizesse assim, mas fizeram. E aí romperam. Então, os judeus não conversavam com os samaritanos. E o nosso Cristo vem desconstruindo isso. Em alguns momentos, né? Ele chega a dizer a parábola do bom samaritano, em detrimento ao levita e ao sacerdote, que tinham obrigações fundamentais para com as pessoas, para o serviço de socorro, a demonstração de compaixão, e não demonstraram. Mas o samaritano assim o fez. Isso aí com certeza provocou, mexe com os judeus. Como assim? Os samaritanos estão melhores do que nós? Era o Estado que naquele momento o povo judeu estava vivendo em relação às coisas espirituais. Então é assim que analisa, meu amigo. Em outro momento, Jesus ele toca também na ferida entre um fariseu, que era uma figura de uma pessoa separada, uma pessoa respeitada naquela época, e a figura de um publicano, que era um judeu que trabalhava para Roma, então era tido como uma pessoa que negou a fé, uma pessoa que não deveria ter crédito e nem respeito à figura do publicano.
que era um funcionário público de Roma, e Jesus toca na ferida e fala que os dois subiram ao templo, um dobrou o joelho, o outro ficou em pé de longe. O fariseu, óbvio, dobrou o joelho e na sua oração se exaltava. O publicano em pé se humilhava e dizia que se propício a mim, ó Deus, o pecador. E Jesus fala, o publicano, desceu justificado, mas não o fariseu. Então toca também na ferida. Então existe situações dentro da palavra de Deus que Jesus está batendo ali no sistema religioso, está falando que está tudo errado. Eles estavam criticando as pessoas que não eram da mesma fé, que estavam na contramão de Deus, mas eles também estavam na contramão de Deus e não tinham esse direito de falar com prerrogativas da autoridade divina. Mas Jesus, ele vai aqui na divisa entre a Samaria e Galileia. E quando ele entra em certa aldeia, sai 10 leprosos, que segundo o procedimento da época, né, a saúde pública, aquele procedimento para que não houvesse contágio de doenças que não eram controladas e não tinham soluções naquele momento, eram isolados. Então os leprosos eram isolados para não passar a doença para as pessoas que até então não tinha cura, só um milagre. E quando ele entra na cidade, de longe os 10 leprosos, eles clamam, levantam a voz e diz: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus não ignorou eles, olha para eles e fala assim: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Esse era o procedimento de quem estava curado. O sacerdote avaliava, reabilitava ou afastava por tempo determinado se a pessoa tivesse com um problema que poderia causar risco a toda a comunidade. Então, eles foram, mas no caminho, guardaram aquela palavra de Cristo e eles foram curados. Porém, um deles, vendo a cura, ele voltou, glorificando a Deus, mas em alta voz. Olha aí, tem gente que critica a pessoa que está tão grata a Deus, que fala em alta voz, expressa a sua gratidão, ó, em alta voz, pelas ruas, até o encontro de Jesus, que estava naquela aldeia. Não era nenhuma cidade, mas era nenhum povoado pequeno, uma aldeia. Jesus, ele volta para agradecer. E prostra o rosto em terra, aos pés de Jesus, já curado. Lembrando que Jesus, quando fala para eles ir aos sacerdotes, oferecer uma oferta de cura, e ao ir, eles acreditaram que seriam curados. E ao sacerdote, levava também um sacrifício de oferta de gratidão a Deus, de cura. E esse homem volta a Jesus, ele, o único, coloca o rosto aos pés do mestre e dá graças a Deus. Voltou glorificando em alta voz e aos pés do mestre dá graças a Deus. E ele era samaritano, ele deixou os conflitos religiosos, ele reconheceu o autor do seu milagre, ele foi agradecer independente. Jesus era judeu, independente, ele foi agradecer a Deus. Ele não olhou a quem? Ele deixou o orgulho de lado, que tirou o orgulho. Ele foi, calçou as sandálias da humildade, da gratidão, e foi ao mestre dizer: tua palavra tem poder. O Senhor disse, eu fui com fé ao sacerdote, no caminho recebi o milagre. Quantas vezes você vai buscar Deus, recebe uma palavra, e cabe você colocar no coração e fazer ela, e praticar ela ou não.
Eles colocaram no coração e foram num ato de fé, como se estivessem curados, e voltaram a curar. E voltou curado. Mas às vezes você recebe a palavra de poder e não coloca em prática ela, você deixa ela de canto. Então ela não pode fazer na sua vida o que fez na vida desse ex-leproso, porque você não colocou em prática a palavra de fé dada pelo homem de Deus. Porque as pessoas não viam Jesus como Deus, mas viam como um homem, muitos como um homem de Deus, e outros não, por inveja. Mas conta fácil no argumento, se as obras do Cristo, de Jesus, eram evidentes. Então aqui, meu amigo, esse homem, meio samaritano, ele se humilha, ele agradece, está aos pés de Jesus. E Jesus faz uma pergunta. Não foram 10 os limpos? Porque Jesus tinha certeza que os 10 seriam limpos. Quando mandou ir aos sacerdotes e exercitar a fé deles como pessoas já curadas, em levar uma oferta da sua purificação. Mas Jesus disse, não foram os 10 limpos? E os 9, onde estão? Tá vendo? Às vezes você pensa que Deus não faz questão, Deus não observa o coração de gratidão e o coração de ingratidão, o coração sensível a Deus e o coração petrificado pelo orgulho. Jesus fez questão de lembrar, foram 10, onde estão os 9? Ele esperava que todos viessem. Deus espera que todos tenham um coração de gratidão, recebam a sua palavra, alcance vitórias, mas voltem, seja em alta voz proclamando para as pessoas, mas se voltem para Deus com gratidão no coração. Mas nem todos fazem isso. Tem muita gente que recebe a graça de Deus, a bênção de Deus, e vivem como se não recebesse nada dele. A vida, a saúde, os livramentos e tantas outras coisas como fôlego de vida. Jesus fez questão de perguntar, não foram 10? Onde estão os 9? E ainda ressalva, dá uma ênfase, vamos dizer assim, melhor dizendo. E continua, não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Entende-se que os outros também faziam parte do povo judeu, mas não voltaram para agradecer. E um homem que todos criticavam, que na sua cultura, onde ele aprenderam a se afastar de Deus, e tinha um conflito entre eles, mas este homem se volta para Deus e vem glorificando com agradecimento, com gratidão. Lembra da mulher samaritana? Jesus foi aos samaritanos. Lembra desse homem? Jesus curou esse homem também. E chega a dizer que as meretrizes e os publicanos iam passar na frente do povo que recebeu a prioridade, a mensagem inicial, mas por endurecerem, o evangelho se tornou universal e alcançaria pessoas fora da comunidade judaica. Como alcançou? Então, meus amigos, gratidão. E Jesus fala o quê para ele? Levanta-te, porque ele está aos pés do mestre. E vai. A tua fé te salvou. É lindo? É bonito? Deixo essa reflexão para vocês. Tenha um coração de gratidão. Passe a olhar os outros com o olhar de Deus. Veja a fé presente nas pessoas. Exalte a fé. Valorize as pessoas que vivam a fé. Todos têm direito de mudanças. Todos têm direito a uma segunda chance, do perdão de Deus. Veja o Cristo que não faz acepção de pessoas. Veja o Cristo que recebe as pessoas que têm gratidão independente
de todos os problemas que ela está vivendo, ou de como ela aprendeu sobre Deus, ele recebe as pessoas e abençoa, e ajuda, orienta e dá a graça. Então, deixo aqui essa mensagem. Tenha um coração de gratidão e ele vai te abençoar. Recebe a palavra de Deus, ela fará efeito em sua vida todos os dias. Vamos orar neste momento então? Feche os olhos. Pai, abençoa meus amigos, que o Senhor esperou até agora para que ouvisse a tua palavra, se atentassem para ti. Agora é com eles que vão fazer desta palavra, com esta palavra, mas espero que eles pratiquem a gratidão, se aproximem do Senhor, voltem sempre com coração de gratidão, pratiquem sempre essa convicção que a palavra do Senhor tem poder e vai acontecer na vida deles. Em o nome de Jesus eu declaro eles abençoados para a glória de Deus. Amém? Meu amigo e minha amiga, fica essa mensagem ao seu coração. Convite especial que você venha entregar a sua vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme Mateus 18, 19, 20, Lucas 10, 16. Quero lembrá-los que as autoridades deste mundo não podem te reconciliar com Deus, mas as autoridades espirituais, os embaixadores de Deus podem, e seu nome pode ser escrito por essas autoridades no livro da vida, porque Deus deu aos homens que ele escolheu o ministério da reconciliação. E venha buscar a Deus. A igreja é o corpo místico de Cristo. Então meu conselho é que você busque uma igreja de Deus, congregue nela, tornando-se um só corpo com ela, e venha seguir as instruções que Deus ordenou sob o envio dos embaixadores em Lucas 10, 16, sendo você também um embaixador, sendo você um canal de Deus, compartilhando essa mensagem aos amigos, às amigas, dando seu like, fazendo seu comentário, dando seu testemunho, tendo coragem de enviar para alguém que precisa, não se endurecendo, mas calçando as sandálias da humildade e compartilhando, porque aquele homem mesmo, aprendendo que os judeus era isso, eles tinham divergência entre eles e os judeus, ele jogou tudo isso por terra e foi até o judeu, foi até o Cristo agradecer. E quem será salvo se não um coração de gratidão? O que Deus fez por você? O que Deus tem feito por você? Você tem observado o que Deus tem feito? Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.